Ok, bom dia, eu vou dar início louvando o meu Deus. Em serviço sagrado ao Deus vivo. Por que, pregador? Tem Deus morto? Tem. Será que você não está dobrando os joelhos e derramando as tuas devoções a este Deus morto? Hoje te apresento o Deus vivo. Por que, pregador? Escute. De todos que passaram pela vida terrena, absolutamente todos, uma única pessoa deixou o túmulo frio vazio para trás e ressuscitou, ascendeu aos céus e se assentou no trono de majestade e poder. As suas mãos têm marcas de pregos. Os seus pés têm a cicatriz de um prego. Do seu lado tem a marca da lança do soldado romano. Ele subiu em carne, vivo. Se não existe outro, e você está, em vez de Cristo, você está derramando o teu amor religioso, a tua devoção, você está buscando socorro a deuses mortos. Porque o único vivo é Cristo. Ele pode te dar uma nova história na tua vida. Ele pode te salvar das tuas culpas, dos teus pecados, te selar com o Espírito Santo, te dar como penhor o Espírito Santo. E quando findar a tua vida terrena, te conduzir ao descanso dos justos. Somente Ele. Os demais é maldição, é provocar a ira, a cólera de Deus. Amém? Se eu vou louvar o nome do Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Quando você der um passo para Cristo, virando as costas para aquele altar que tem no quarto, na sala, dando as costas àqueles deuses feitos pelas mãos humanas e te entregar em rendição total ao pé da cruz, confessando o senhorio e o governo de Cristo, se tornando crente fiel a Ele, a angústia vai sair e a tua alma vai se encher de gozo com a presença do Espírito Santo, que vai fazer residência permanente. E aí então tu entoarás cânticos ao teu Deus, o Deus vivo. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. Deus lindo, né? Deus lindo é o nosso Senhor. Vamos lá para a mensagem, tá? Para a glória do Senhor, Salvador Jesus, né? Escute, aquela cidade fica na Ásia Menor, uma cidade grega, devota ao deus Júpiter, deuses romanos e aos deuses gregos. É uma cidade que ela é habitada por soldados romanos aposentados e por gregos. E por isso, uns devotam, a grande maioria, devota o seu culto, suas honras ao deus Júpiter, ao deus Homero, ao deus Zeus, a deusa Cibele, a mãe da fertilidade, que era uma imagem de uma mulher que tinha no trono a imagem de 2 leões. Ali vai pôr os pés um homem não muito agraciado pela beleza. Diz a história, a tradição, diz que era um homem baixo, calvo, mas era um homem cheio da doce graça do Senhor e do Espírito Santo. Ele leva consigo a palavra que vai mudar corações.
É a mensagem da cruz que eu estou anunciando hoje aqui para vocês. Como é o nome dessa região que aí vai pôr os pés? Se chama Listra. E ele põe os pés ali e anuncia o evangelho do Senhor Jesus. Escute. Entre aquela multidão. E estava pregando na rua que nem eu. O pregador, o apóstolo Paulo, que é quem eu estou falando, ele pregava nas sinagogas, nas praças, como ele pregou na grande cidade grega de Atenas, e agora ele está pregando na rua, na cidade de Listra. Ele está anunciando para aquela multidão. Mas entre a multidão, um pouco distante, está um homem paralítico desde o nascimento. Ele já nasceu paralítico. Homem sujo. A vida dele está no chão, esmolando. Mas ele ouve o evangelho que está saindo dos lábios daquele homem, do apóstolo Paulo. E essa mensagem lhe acende a esperança, a fé no Cristo vivo. Vejamos o que acontece. Vamos lá. Atos capítulo 14, versículo 7. E anunciava o evangelho. Apóstolo Paulo anunciando o evangelho de Jesus. Em Listra, o historiador agora ele vai apontar a direção àquele paralítico. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Isso pode ser transmitido no sentido espiritual. É possível que você esteja com o corpo sadio, né? Móvel, pode se mover para lá e para cá, mas no interior da tua alma, você está que nem esse paralítico. Você nunca conseguiu se mover na sua vida sentimental, amorosa, no seu relacionamento familiar. Você se sente no chão, deprimido, sem esperança. E aí está aquele homem sujo, paralítico desde o nascer. Versículo 9 diz: esse homem, olha o historiador Lucas diz, esse homem, esse paralítico, que é tratado pela comunidade como uma escória, um lixo. Esse homem ouviu falar Paulo. O apóstolo Paulo pregou o evangelho, aquela multidão atenta ao evangelho, e é como que o Senhor dissesse a Paulo, como disse a Filipos, a Filipe: vai e te aproxima dessa carruagem, onde tem um eunuco lendo a palavra. Assim, possivelmente, o Espírito Santo falou a Paulo: vai e te achega a esse homem paralítico. E ele se achegou a esse homem paralítico, fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Que majestade e glória, né? Escute, aonde está presente a mensagem cristocêntrica, não pode ser a mensagem mariolatria, não pode ser a mensagem de outro, mas a mensagem do Cristo, Messias vitorioso. Obras poderosas acontecem do trono. Almas são libertas. Corpo e alma doente é sarado e é salvo da perdição. Mas olha só a reação daquele povo. Quando a multidão viu que todos conheciam aquele paralítico, era costume, desde o nascimento, ele era carregado até aquele local para esmolar. Então não era uma fraude, não era um embuste, não era um combinado. Porque o apóstolo Paulo, ele estava pondo os pés ali como missionário a primeira vez. Mas grandes coisas também podem te acontecer, e acontecer na tua casa. Se hoje
soltares os ídolos e abraçares a mensagem da cruz, se abrires o teu coração e os teus lábios e confessar Jesus Cristo, o senhorio e o governo dele. Porque tudo isso acontece porque esse paralítico, ele crê na mensagem. Ele ouviu e creu. Não creia nos ídolos. Não creia na feitiçaria. Não creia naquele altar que tem no quarto, na sala. Aquele cartaz que tem na porta da tua casa. Não creia. Creia como esse homem. Creia unicamente no Senhor Jesus. Mas olha a reação daquele povo. Então aquela multidão viram o que aconteceu e gritaram: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter. No grego, Deus Zeus. E a Paulo, Mercúrio, que era o mensageiro. E o que acontece? No versículo 13, o sacerdote do templo de Júpiter, que ficava bem na porta na entrada da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Sabe o que é isso? Inclinar-se e derramar honras religiosas, cultos. Aqui está um santo, aqui está um Deus. Qual vai ser a reação do apóstolo Paulo? Ele se lança no meio da multidão, e como era costume naquela época, ele rasga suas vestes e dá um brado de protesto. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz. Por que fazeis isto? Somos homens como vós. O apóstolo Paulo está comunicando: essa graça que aconteceu não é origem de carne nem sangue, mas é do Senhor. É dele que a ele deve ser a tua devoção, o teu culto. E não é assim que muitas vezes acontece? A graça de Deus sobre a tua vida, a graça provedora do Senhor no teu lar. E o que você faz? Você corre para tributar louvor e honra a deuses que nada fizeram. Deuses de pedra, de gesso, feito pelas mãos de um pecador. Deuses mortos. Certamente o apóstolo Paulo protestaria, como protestou nesse dia: o que estás fazendo? Deus te abençoa, te dá uma casa. Deus te abençoa na vida sentimental, na vida familiar. Aí você vai numa procissão, vai apresentando sacrifício a deuses que nada fizeram. Olha só, olha como a mensagem bíblica, ela não envelhece, ela é atual. E o que acontece naquela aglomeração? O apóstolo Paulo diz: senhores, por que fazeis isto? Deus está perguntando hoje: por que estás fazendo isso? É o Altíssimo que estende as mãos e abençoa-te. E quando chega aquele dia, você corre para devotar culto e graças a um Deus de pedra. Por que estás fazendo isto? Aí diz: nós também somos homens como vós, e vos anunciamos o Evangelho. Olha qual é o propósito de anunciar o Evangelho. Aquele povo idólatra, aquele povo devoto, a padroeira, deusa Cibele, ao Deus Zeus, aos deuses do panteão. Olha que ele diz: vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus caminhos, caminho de erro. Vou finalizar. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Sabe o que está comunicando aqui? Deus se revela até aquele povo idólatra. O que é se revelar? É se descortinar a Deus, porque nenhum pecador consegue conhecer Deus se Deus não vier ao encontro dele e se revelar a ele.
E é através da natureza e da palavra. E do principal, através de Cristo. E eles, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não é a Deus Mãe Cibele, que vocês consideram como a deusa mãe, que envia chuva para a vossa lavoura. É do trono de Deus, é do Criador dos céus e da terra, que vem essas bênçãos. Porque você sabe como era o grego? Para tudo tinha um Deus. Tinha um padroeiro e uma padroeira. O apóstolo Paulo está dizendo: o Senhor, o Altíssimo, não se deixou de dar testemunho de si. Quer dizer, ele está comunicando quando manda bênçãos, a chuva na lavoura, o fruto produz, até as alegrias que você tem no seu relacionamento familiar, é dádiva do Senhor, é Deus dando testemunho de si, de que você não deve dobrar os joelhos e nem abrir o coração e os seus lábios de frente àquele altar, que é o Júpiter da época, que é o Júpiter do século, que é a Cibele, a deusa mãe da fertilidade. Mas ao Senhor, você deve entregar todo o teu amor religioso e o teu culto. Aí ele diz aqui, ó, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Aí hoje qualquer coisinha, às vezes até é fraude, é engano, as pessoas vão lá, pronto, foi feita uma imagem de fulano porque fez um milagre, vamos derramar nosso culto, vamos fazer uma procissão. Esse é o Deus a Cibele, esse é o Deus Júpiter, o Deus Zeus, Deus que nada fez, que todo bem que você desfruta vem da presença do Senhor. E não aos homens, e não aos ídolos, mas ao Senhor. Você deve dobrar os joelhos e derramar suas ações de graça. Você escolhe. Você escolhe. Ou reconhece a soberania, reconhece as dádivas que descem exclusivas das mãos santas do Altíssimo, todas. Ou você continua a sua vida de utopia, ilusão, de prestar serviço sagrado e culto e ações de graça a um Deus morto e que nada fez pela tua vida. O que eu faço, pregador? Hoje, faça que nem o povo de Listra. Não foram todos, mas muitos deram ouvido à mensagem e se converteram. Faça que nem o primeiro convertido, né? Que é o paralítico. Ele ouviu a mensagem e creu. E o Senhor levantou ele do chão e salvou ele, não apenas daquele problema impossível para os homens, mas o salvou da perdição eterna. Por que, pregador? Eu tenho que ir para Jesus, abrir mão dos meus ídolos, do meu panteão de deuses da Igreja Católica e devo devotar todo o meu culto ao Senhor. Por quê? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Tem alguém hoje? Para abandonar a Babilônia de deuses, de pedra e se tornar um crente fiel a Jesus? Bem, meu dever é anunciar o Evangelho. A responsabilidade é sua do que fará com a mensagem. Agora fique você, concluindo. Fique você, no dia que você deixar essa vida terrena, aquela partida repentina sem ter tempo de se despedir, não haverá escolha. Hoje você escolhe recusar. Mas no dia que deixar essa vida terrena, a mensagem de Deus que você ouviu vai acompanhar a tua alma. Ou com bênção de salvação, ou com juízo de condenação. Viu?
Vamos lá, bora, Pulse. Só tem um caminho. Jesus, é céu ou inferno? É Deus ou os ídolos? Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. Abre os olhos das almas cegas, liberta. Liberta, meu Deus, das cadeias dos ídolos, da feitiçaria. Em nome de Jesus. Amém. A Ele toda glória, domínio e poder para sempre.